Boa noite. Boa noite. Eu sempre que agradeço essa oportunidade de trabalho, que não é fácil, a gente sabe, né? Boa noite para todos. Obrigado. Nós vamos... Uma semana atrás, quarta-feira passada, eu tenho o prazer de me contactar com muitos jovens e adoro crianças, jovens, eu adoro estar envolvida porque eu aprendo muito, né? Uma semana atrás, conversando com um jovem de 20 e poucos anos, ele me disse assim, ele acredita que eu sou prof, mentira, né? Mas tudo bem. Ele disse assim, prof, você percebeu que a lua, porque era uma lua, não sei se vocês se lembram, quem conseguiu assistir na semana passada a lua sobre o mar, era uma coisa linda, maravilhosa, gigante sobre... E ele me disse assim, prof, você percebeu que nós estamos como a lua? Eu digo assim, como assim como a lua? E ele falou, você percebeu que nós estamos suspensos no ar? Que neste momento estamos parados aqui, mas que nós estamos assim como ela, suspensos no ar? Que não há nada que nos segure? E eu, assim, eu digo, bravo, bravíssimo. Como é bom estar com estas mentes jovens e essas crianças que vêm despertar em nós, velhos, uma visão que eu nunca, jamais na vida teria mais nem sequer parado para pensar que nós estamos suspensos no ar, no universo, suspensos. Não há nada que nos contenha para justificar a presença de Deus. Porque esta é a comprovação máxima de que nós temos sim algo, uma energia que nos segura no ar. Não tem pés, não tem nada. Então eu pensei, como Deus é maravilhoso na sua composição deste universo, é tudo, né? Tudo é Deus. Que legal que é sermos parte desse Deus e estar suspensos no ar. Queria só compartilhar com vocês. Mas tem tudo a ver. Justiça divina. Aí, né? Justiça divina. Como nós, nos tempos que vivemos hoje, nesta situação diária do nosso cotidiano, da nossa luta diária, de sairmos correndo para o trabalho, de voltarmos correndo, de fazer o almoço, de correr aqui. Às vezes a gente, como nem hoje, né, não dá nem para passar um pente nos cabelos e sai correndo de novo. Como nós, nesta voragem da nossa vida, do nosso cotidiano, se não estivermos aqui sentados nesta sala hoje, poderíamos perceber Deus e poderíamos perceber o que significa a justiça divina. Justiça divina é igual a misericórdia. E nós vamos ver por que justiça divina é misericórdia. Porque o nosso Pai, Ele nos ama tanto, mas tanto, que na sua infinita misericórdia, tudo o que não conseguirmos realizar nesta vida, nos dá uma outra oportunidade. Tem um dito que diz, aqui se faz, aqui se paga. Pode acreditar. Mas como pagamos isso? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, faz a sua justiça divina de uma forma tão amorosa para conosco, que nos permite muitas vezes estarmos distraídos, porque fazemos o mal sem perceber muitas vezes, e na próxima vamos de encontro àquilo que nos aconteceu na outra, e muitas vezes nesta mesma vida a gente pensa assim, puxa vida, mas eu nunca fumei na vida e sofro dos pulmões. Como é que pode? Então muitas pessoas dizem, eu fumo e não dá nada, fumei até
né? Desencarna e diz, eu fumei até os 90 anos. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas a justiça divina, porque está dentro de uma lei de ação e reação, vai fazer com que no futuro essa consequência desse ato eu a sofra de alguma forma. Por quê? Porque a justiça divina, na sua misericórdia, nos dá o quê? O ensinamento. O ensinamento para o nosso aperfeiçoamento permanente. Não paramos nunca. Tanto é que se nós não acreditássemos nisto, e se nós pensássemos assim, não existe justiça divina, é mentira, Deus não existe, então como é que pode um ladrão estar solto e fazer barbaridades e não pagar de repente a vida toda porque nunca foi encontrado pela polícia? Morrer e viver eternamente no inferno, como em alguns casos, né? Nós temos leituras bíblicas que dizem eternamente arderá no inferno. Então não é justiça? Então não é divina? Então não existe Deus? Porque se Deus é amor, por que ele deixaria aquela pessoa que roubou passar a vida inteira no inferno queimando, né? Se não tem outra oportunidade, outra chance de repente de renascer, e aí vamos entrar na reencarnação, de renascer, resgatar, refazer a sua vida, de repente tendo a oportunidade de uma família diferente, que vai oportunizar justamente esse aprendizado para que esse espírito, nesta vida, talvez não seja lá uma santidade, mas tenha a tendência do roubo em si, mas já não a pratique, até que na próxima já nem terá sequer a tendência. A nossa evolução se faz de uma maneira tão pausada, pequenininha, e é tão, digamos assim, pequeno, o nosso avanço em cada vida, que muitos de nós levamos milênios. Aí, se não acreditássemos nessa justiça divina, a gente pensaria assim, tá, muito bem, eu nasci assim, o fulano nasceu assim. Ah, por quê? Porque uns estão privilegiados e outros tão poucos? A justiça divina me diz que tudo o que eu já fiz em outras vidas, posso vir a resgatar nesta. E que quem escolheu esta vida, a que cada um de nós temos, junto com os sofrimentos e as bênçãos, porque nós temos essa misericórdia dele de nos dar a bênção do acompanhamento familiar, muitas vezes, do acompanhamento dos amigos. E nos permite justamente voltar nesta vida e ainda escolher como nós queremos acertar esta dívida que temos devido aos nossos excessos anteriores. Então, quando nós paramos para ver a nossa vida e pensamos assim, ah, mas tu viu que desastre, eu aqui sofrendo isso e aquela coisa, e o vizinho ali super tranquilo. Calma aí. A culpa é do fulano, a culpa é do sultano, Deus não me ama. Alguma coisa está errada comigo, Deus não me ama. Ama mais o sultano do que eu. Porque olha a vida dele e olha a minha. Mas, e nós sabemos exatamente o que a gente pediu? E não tínhamos a previsão como espíritos, porque o que acontece quando nascemos? Nos é justamente dada a oportunidade de começar de zero. Olha, tem mais misericórdia do que isso? De começar do zero, sem nos lembrarmos de todos os atos errados que cometemos contra os nossos irmãos, muitas vezes sem perceber, muitas outras com a intenção de machucar mesmo. Já percebemos essa situação? Imaginem que nós possamos voltar ao nosso passado, como já existem regressões que, né,
E possamos ver que de repente aquela, vamos dizer, cunhada ou sogra que a gente tanto não tem aquele amor todo, nós fizemos muito dano para essa pessoa. Imaginem a dor que nós sentiríamos se nós pudéssemos pensar e saber que o nosso filho que está conosco, aquele que nos dá tanto trabalho hoje, foi o nosso inimigo no passado. Como é que nós poderíamos amar esse filho incondicionalmente como pais se nós soubéssemos que esse filho, não sei, traiu, roubou, sei lá, me matou? Poderíamos amá-lo do mesmo jeito? Não. É por isso que é necessário o esquecimento do passado. E a justiça divina está ligada diretamente, além da misericórdia do nosso Pai para conosco, está diretamente ligada à reencarnação. Ela é a prova contundente da reencarnação. Porque se nós não voltássemos ao planeta Terra, nós não teríamos como fazer esses resgates. Não teríamos como trabalhar nessa nossa vida. Então tem o céu e o inferno, sim, que para este livrinho vocês precisam de óculos, lupa e muito mais, né? Porque eu já estou numa velhice complicada, então isso aqui me delata a idade. O céu e o inferno fala exatamente sobre a justiça divina. Então é uma obra básica que é extremamente importante porque desmistifica muitas das ideias das que nós temos sobre céu e sobre inferno. O céu e o inferno está exatamente, não está no fora. Nós vamos ver essa parte no mundo espiritual como é que acontece, né? Porque ela está em mim e sou eu a única que tem o poder no meu ser de estar no céu ou de estar no inferno. E depende extremamente só de mim e de mais ninguém eu estar no céu ou eu estar no inferno. Se eu estiver permanentemente resgatando os meus débitos passados, porque a reencarnação é para quê? Para que eu possa reparar os erros do passado. E além disso eu vou me aperfeiçoando. Sim? Então, se eu estiver consciente disto no estudo, porque o Espiritismo te dá essa base, porque é a única doutrina que te dá este conhecimento que é, se o planeta conseguisse entender isto, estaríamos já em regeneração e não ainda em provas e expiações. É a única que te dá a base do conhecimento de dizer que se você vem para resgatar e entende esse processo, entende que o teu sofrimento de hoje são os teus erros do passado e muitas vezes esta mesma vida, e você resgata através de quê? De obras de bem, fazendo bem, o amor, praticando a caridade, você além de se superar, você vai viver no céu. Porque o seu dia, a sua vida, o seu espírito, não este corpo material que se enche de rugas rapidamente, e de fios brancos no cabelo, o seu espírito estará feliz e estará radiante. Mas, se em contraposição você vem, você tem o conhecimento, que é o nosso caso, né? Vamos conversar sobre nós, porque os outros, paciência, são os outros. Mas se nós temos o conhecimento de toda esta situação de reencarnação, de reajuste, de reparação e de avanço, e ainda assim nos permitimos estar em contato com maus pensamentos, más atitudes, má vontade e preguiça com respeito a obras, então nós vamos estar no inferno. Pior ainda, por quê? Porque nós sabemos. Não podemos nos omitir, porque nos foi dada a ferramenta. Por que nos foi dada essa ferramenta a nós, os espíritas? Porque nós somos privilegiados? E porque Deus privilegia alguns? Eu sou espírita, sou privilegiado. Claro que não, porque Deus é imparcial. É uma energia.
Ele não tem um pensamento de dizer, ah, fulano, vou te botar de castigo. Não é assim. O castigo, nós nos impomos ele quando praticamos atitudes que não são de amor ao próximo. Simples. Quando eu não me amo e não amo o outro, eu estou me castigando automaticamente. Estou me punindo e estou vivendo no meu inferno. E tudo que me acontece me vai muito mal. Por quê? Porque no meu inferno eu vou me juntar com os que me são afins a este meu pensamento. E quem está afim ao meu pensamento? Todos aqueles que praticam o mal e que ainda têm ódios e raivas e egoísmo e orgulhos e vaidades. Todos nós temos isso, claro, né? Porque não vai pensar que porque nós temos um conhecimento e lemos um livro, somos... Fraquezas nós temos. As nossas fraquezas. Elas são totalmente naturais. Todos nós somos, inclusive aqueles espíritos superiores. Porque no seu inferno pergunta assim: ah, mas então os anjos, os espíritos superiores, Deus criou os anjos bons, belos e bonitos. Tá, mas se ele criou alguns filhos bons, Deus criou os maus e os condenou eternamente que sejam maus? Claro que não. Os espíritos bons, aqueles de luz, Jesus, o nosso modelo principal, ele passou por tudo. Talvez não do mesmo jeito que nós, porque ele entendeu a mensagem mais rapidamente, como o Buda, sim. No budaísmo, o Buda entendeu a mensagem muito mais rapidamente. Então, o que ele fez? Ele a pôs em prática, de verdade, assumiu e pôs em prática. E é por isso que ele é considerado um líder espiritual. Agora, nós entendemos este pedido para nós. Só que o que nós fazemos? Ah, não, hoje não. Está muito frio. Ah, eu sei que fulano está precisando dar 1 litro de leite, mas está muito frio. Hoje eu não vou. É que a Noelinha está tão quentinha, está tão linda, que está uma delícia. Ai, o fulano outra vez na minha porta. Não aguento mais essa criatura. E aí a nossa benevolência, a nossa oportunidade de fazer o bem, a nossa oportunidade de resgatar o que nós ainda temos que transformar em nós, fica como um atraso no nosso caminho. Tem uma passagem no Obras Póstumas, que eu já fiz, eu acho que em uma palestra antiga, não me lembro se foi aqui ou na outra sociedade espírita, que diz que tinha um senhor empreendendo o caminho. Um caminho. Este caminho era tortuoso e conduzia acima de uma montanha. Então este senhor, este lenhador, começa a caminhar, não sei quem já leu Obras Póstumas, procure porque como isso. Exatamente. É maravilhosa essa passagem. Então este lenhador começa a caminhar pela estrada, uma estrada lisa, perfeita, maravilhosa. Que legal, que linda. Só que depois caiu a noite e a estrada se interrompe e começa um grande bosque. E ele pensa assim, como é que eu vou atravessar esse bosque assim de noite? O que eu faço? Ele começa a caminhar, tropeça, se machuca, se perde, é atacado pelos animais, rasgunhado pelos galhos e machucado, até que amanhece o dia, ele se encontra na estrada de novo, lisa, e diz, graças a Deus, enfim, passei este bosque aqui. A estrada lisa novamente, ele continua caminhando e diz, vamos ver no que dá. Continua caminhando, de repente se interrompe, mais um bosque na sua vida. E ele diz, agora eu já tenho experiência do primeiro bosque que eu passei, e estou aqui vivo, sobrevivi, então quer dizer que eu posso fazer o segundo? E esta pessoa, esse lenhador, entra e vai caminhando, já sabe que por ali pode, né, como é que ele tem que trilhar. E assim sucessivamente, até que numa vez encontra outro lenhador que indica o caminho para ele sair mais rápido. Quando ele sai, vai chegando, né, a este topo desta montanha e encontra um ser ali esperando.
E esta pessoa pergunta, mas que lindo este caminho, olha só, desde aqui de cima, eu vejo este caminho e ele não me resulta tão difícil quanto quando eu estava lá embaixo. Que legal, mas eu te pergunto, para que fazer uma estrada em bosques com interrupções? Por que não fazê-la toda lisa? Aí esse senhor fala, meu querido, se tivéssemos feito uma estrada lisa, tu não saberias nada de bosques, tu não terias aprendido tudo que tu aprendeu durante todas essas entradas e saídas e todo o teu conhecimento adquirido. Aí, quando tu te encontras aqui em cima e vês tudo o que aconteceu, percebes que não há nada de errado em atravessar esses bosques, em se aperfeiçoar, em seguir essa viagem, caminhar, não desistir, porque ele poderia ter voltado. Nós temos o livre-arbítrio. Poderia ter voltado. Porém, decidiu continuar. Então, este homem diz para ele, agora, tu que já sabes e já tens o caminho andado, volta e vai lá ser mais um lenhador no meio de um desses bosques para ajudar outro que venha perdido. Esta é a nossa grande misericórdia divina. Ninguém está desamparado. Os bosques são as nossas vidas. A estrada sem aprendizado é o mundo espiritual em que estamos caminhando, mas não é o aprendizado aquele que nós precisamos como encarnados. Porque por enquanto, pelo nosso nível, pelo nosso padrão vibratório, nós precisamos do planeta Terra. E precisamos encarnar aqui. Se fizermos tudo certo, vou falar mais baixo, vou falar muito alto, verdade, desculpa. Se fizermos tudo certo, se fizermos a nossa parte, se sairmos desta vida dizendo, Deus, entreguei em mim tudo que eu tinha, tudo que eu pude, nós poderíamos avançar e na próxima encarnar em outra situação planetária, com menos dor, com menos sofrimento. Mas se nós insistimos nessa nossa rebeldia de filho, nós ainda vamos encarnar aqui. Porque este planeta se é especialista em receber estas pessoas, estes seres, com estas dificuldades. Aí, por exemplo, as pessoas, mas aquele lá um ladrão matou, mas ai que horror, e a justiça e não sei o quê. Aquele ladrão só é desse jeito e está no mesmo planeta que nós, primeiro, porque nós não fomos bons o suficientes para avançar. Por isso que compartilhamos ainda o planeta com ele. Temos que conviver. E só é daquele jeito transitoriamente. Porque ainda não teve as oportunidades que nós já tivemos. De uma família boa, de uma educação, de amor. 90% das pessoas que machucam outras é por falta intensa de amor verdadeiro nas suas vidas. E é por falta intensa de religar as suas vidas a Deus. Então, quando um jovem ou uma criança não é religada a Deus, através dos seus pais, porque esse é um trabalho dos pais, esta criança pode sim ser violenta. E não importa qual é a religião. O religar significa conectar esta criança com Deus. Ou através do ensinamento de uma prece, ou através do ensinamento da prática da caridade, levar essa criança para fazer ações solidárias que possam despertar nesse filho ou nessa vizinho, porque às vezes a gente leva os vizinhos, o filho do fulano, o filho do ciclano, e anda com um monte de gente assim, né? E para despertar esse interesse pelo ser humano, porque o nosso foco é a pessoa. Se nós colocarmos o nosso intelecto
a nossa vontade, o nosso conhecimento que temos sobre o Espiritismo na prática diária do bem, nós podemos transformar essas gerações que estão vindo através da prática do bem. Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Eu conheço, tenho essa sorte, ou esse mérito, não sei, de repente, né? A gente de conviver com crianças que me deixam com a boca aberta. E eu penso, que fantástico, meu Deus, poder saber desses espíritos lindos que estão voltando ao nosso planeta com essa capacidade de entendimento sobre meio ambiente, que estamos na semana do meio ambiente. Eu digo semana do meio ambiente, teria que ser a vida toda, porque nós não temos escapatória. Então, é a nossa idade, neste momento, se tem pais jovens, de educar essa criança para o olhar do ser humano. Se nós salvarmos as vidas, não vamos precisar nos ocupar nem pelas florestas, nem pelas águas e nem pelos animais, porque os seres humanos que vamos morar neste planeta, já estamos sabendo que se preserva, que se cuida, que se ama. Então, estamos a minutos de terminar. Eu não me lembro porque eu começo a falar depois. Tenho muitas anotações aqui. Divaldo Pereira Franco diz: resignação dinâmica. O que é se resignar dinamicamente? É aceitar a condição de que estamos passando dinamicamente, sem nos acomodarmos e sem ficarmos esperando que as coisas aconteçam. Dinâmico, em movimento. Aceito, mas também me movo para me melhorar, para me aperfeiçoar, para fazer alguma coisa, o que seja que for. A aflição de hoje é uma dívida de ontem. Não é novidade para nós. Merecimento de agora, crédito de amanhã. Penas reduzidas através das tarefas do bem, que era o que estávamos conversando. As nossas penas é como na cadeia. Se o preso tem bom comportamento, ele sai antes. Então, nós vamos fazer de conta que estamos presos, porque na verdade a gente está preso na carne. Ninguém gosta da carne, de estar neste corpo, porque este corpo nos traz certos transtornos. Nós queríamos ser espíritos livres porque a gente quer voar. Não quer ficar preso na terra, quer ficar suspenso que nem a lua. E a gente, nos sonhos, quando dormimos, se estamos bem preparados, voamos. Ninguém voa aqui. Eu já vou e passo pelas fios de alta tensão, me dá um pouquinho de pavor, mas enfim, também é. Justiça divina, então, é reencarnação. Felicidade e tranquilidade de consciência se chama reparação. Se estamos reparando, somos felizes e estamos tranquilos. Porque estamos fazendo. Se na nossa consciência tem alguma coisa que está ali, tem um senhor que falou num grupo de estudos que estávamos segunda-feira, que tem um sininho, que ele sente como um sininho, uma campainha, que tu tá fazendo errado, tu tá fazendo errado, tu tá fazendo errado, entendeu? Tu sabe que tu tá fazendo errado. E a gente escuta o sininho. O importante é a gente dar atenção a esse sininho e parar, e mudar. E não dizer, e fazer e continuar. Então, a nossa tranquilidade de consciência é a reparação. Saber que fizemos mal a alguém e ainda ter a humildade suficiente, que é extremamente difícil, de ir e dizer, me perdoa. Eu errei. Eu me equivoquei. Me desculpa. Vamos nos acertar agora. E depois é tarde. A felicidade, a tristeza, o céu e o inferno são conquistas do espírito. Cada ato, cada pensamento,
cada palavra carrega o tijolo que edifica o próprio destino. Então, os nossos atos, os nossos pensamentos são os que constroem a nossa casa. Eu tenho medo de ver a minha quando chegar lá na pátria espiritual. Uma casinha, tijolinhos meio assim, entendeu? Porque são os nossos atos. Quanto mais a gente trabalha no bem, mais tijolos a gente tem. A nossa casa verdadeira não é esta que nós pagamos aluguel aqui, que corremos. Não é. Esta é transitória e é passageira. Tanto é que a gente se mata a vida toda e quando está pronta a gente morreu. E não levou nada. E ficou aí. E a nossa casa de lá, a gente passou um monte de tempo construindo essa daqui, né? E quando chegamos lá, a gente tem 2 tijolos, um assim. Sério, sério mesmo. O céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. A cruz está pronta? É, mãe. Quero, não sei se é o nosso tempo, o horário, quero agradecer o nosso momento. Ele é uma reflexão, na verdade, né, para todos nós. Eu sempre digo que não adianta a gente ter uma palestra se a gente não consegue refletir em nós mesmos e não consegue entender um pouco desse amor todo, que nós saímos daqui correndo e atropelamos, saímos daqui, desviamos a bicicleta e vamos atrás do ônibus e não para pensar. O que estamos fazendo? Quem somos? Nós temos este privilégio, entre aspas, de sermos espíritas. Por quê? Não será que é a nossa última chance? Porque tudo já nos foi permitido nas nossas existências e agora nos puxaram pela orelha e falaram assim, ó, agora tu vai estudar o espiritismo, tu vai ver só. Agora tu vai entender. Porque ou tu faz agora e tu começa a tua obra agora, tu não vai ter casa. Não sei se existe o Bolsa Família, né? Mas enfim. Tem umas histórias assim, né? Dos ricos que vão para lá, que não deram nada para distribuir e chegam lá e se encontram pensando que teriam um castelo e se encontram com que tem uma barraquinha. E aquele que serviu a vida toda tem um palácio. A gente não quer um palácio também não, né? Não vamos exagerar. Mas vamos pensar nisso, né? O céu depende das nossas obras e o inferno é justamente tudo o que nos atrasa e que nós não trabalhamos. Então, quem também farei é a mesma coisa, sou mais rebelde, eu sou um pouquinho mais rebelde. Muitíssimo obrigado, boa noite. E agradeço essa atenção assim maravilhosa, vocês me permitem este momento. E é algo que não é fácil, porque estudar e se preparar e estar num público exposto não é uma tarefa simples, né? E vocês me permitem isso com essas carinhas tão amadas assim, né? E a gente palestra para a gente mesmo, e a gente sabe, quem palestra nas doutrinas espíritas sabe que a gente palestra para nós mesmos, que esta palestra não é só para vocês, é para mim. Então, muito obrigada. Não, mas é que agradeço. Não, não precisa.